Quando a CIA finalmente desclassificou um documento oculto de seu secreto programa de visão remota da década de 1970, a jornalista Rebecca Torres descobriu algo que abalaria sua compreensão da realidade. A pasta parda caiu sobre a mesa da jornalista Rebecca Torres com um baque suave que mudaria tudo. Após 3 anos de solicitações através da Lei de Liberdade de Informação, apelações e becos sem saída burocráticos, a CIA finalmente desclassificou um documento oculto que ela perseguia desde que um oficial de inteligência aposentado mencionou em uma conferência em Phoenix. O selo no topo dizia Projetos Canat Eyes Only, com uma data de desclassificação de apenas 2 semanas antes. As mãos de Rebecca tremiam enquanto ela o abria. Lá dentro estavam 73 páginas de transcrições de sessões, avaliações médicas e esboços desenhados à mão que pareciam ter sido tirados de um delírio febril. Mas foi a página final que a fez perder o fôlego, um resumo datilografado, clínico e frio, descrevendo que o visualizador remoto 17 testemunhara em um planeta distante, a milhões de milhas da Terra. Não alienígenas ou uma espaçonave, mas algo muito mais perturbador e profundamente humano em suas implicações. O documento sugeria estruturas que não deveriam existir, padrões na superfície do planeta que indicavam inteligência e, o mais inquietante de tudo, uma sensação de familiaridade que deixará o visualizador remoto hospitalizado por 6 semanas. Os detalhes eram vagos, deliberadamente obscurecidos, mas uma linha se destacava: o sujeito relatou uma resposta emocional avassaladora. Descreveu a sensação como voltar para casa, para um lugar que destruímos. Rebecca sabia que precisava entender o começo antes de dar sentido àquele final. A história começou em 1973, no auge da paranoia da Guerra Fria, quando a CIA lançou um programa tão bizarro que, mesmo dentro da comunidade de inteligência, as pessoas falavam dele em sussurros. O Projeto Scanat, um acrônimo para Escaneamento por Coordenadas, era a tentativa desesperada do governo de transformar a mente humana em arma. O conceito era simples na teoria, mas impossível na prática. Poderia uma pessoa sentada em uma sala selada na Califórnia descrever com precisão o que estava acontecendo em uma instalação militar soviética a milhares de quilômetros de distância? O programa recrutou um punhado de indivíduos que alegavam habilidades psíquicas, mas o verdadeiro avanço da CIA veio quando descobriram que certas pessoas, sem histórico prévio de experiências paranormais, podiam ser treinadas para entrar em estados meditativos profundos e perceber locais distantes com uma precisão impressionante. Eles chamaram esses indivíduos de visualizadores remotos, e eles se tornaram o ativo mais estranho da América na Guerra Fria. Entra em cena a doutora Evelyn Marsh, uma neurocientista de Stanford que estudava padrões de ondas cerebrais e consciência quando a CIA a abordou. Ela foi cética a princípio, sua carreira inteira fora construída sobre princípios científicos mensuráveis e repetíveis, mas os dados que lhe mostraram eram inegáveis. Visualizadores remotos descreviam instalações militares classificadas que nunca tinham visto com uma precisão que não podia ser explicada por coincidência ou sorte. A doutora Marsh foi trazida para entender a ciência por trás disso, para descobrir o que estava acontecendo no cérebro dessas pessoas quando afirmavam ver através de distâncias impossíveis. O que ela descobriu a assombraria pelo resto da vida, indo muito além das instalações militares soviéticas. Entre os participantes do programa estava um homem a quem ela se referiria em suas notas apenas como Sujeito 17 para proteger sua identidade. Seu nome real era Julian Reeves, um ex-piloto de linha aérea comercial que perderá sua certificação médica após um incidente misterioso sobre o Pacífico. Ele sentirá uma turbulência severa minutos antes de ela aparecer em qualquer instrumento, salvando 237 vidas no processo. A FAA o baniu de voar de qualquer maneira, citando preocupações psicológicas. Julian era diferente dos outros visualizadores remotos desde a primeiríssima sessão. Enquanto outros lutavam para perceber alvos, mesmo em estados vizinhos, Julian conseguia descrever cenas de todo o globo com precisão fotográfica. Ele desenhava plantas de edifícios que nunca visitará, descrevia conversas que não deveria ser capaz de ouvir e, uma vez, de forma perturbadora, alertou sobre um acidente de submarino 3 dias antes de acontecer. Assim encontrara seu visualizador estrela. Mas a doutora Marsh notou algo preocupante nos exames cerebrais de Julian. Cada sessão o deixava exausto de formas que não podiam ser explicadas por simples fadiga mental.
Seus padrões neurais mostravam atividade em regiões do cérebro que não deveriam estar engajadas durante a visão remota, áreas associadas a traumas profundos e formação de memória. Era como se cada sessão estivesse criando novas memórias ou, como ela teorizaria mais tarde, acessando memórias muito antigas. O ponto de virada veio em março de 1977. A CIA tornara-se audaciosa com o sucesso e queria expandir os limites do que a visão remota poderia realizar. Se seus visualizadores podiam ver através da Terra, que tal além dela? Poderiam eles perceber locais no espaço, em outros planetas ou em sistemas estelares distantes? A doutora Marsh objetou. Ela argumentou que eles não entendiam o mecanismo por trás da visão remota o suficiente para expandir o escopo de forma tão dramática. Ela documentou o desgaste psicológico que cada sessão causava nos visualizadores, como Julian, em particular, parecia estar se deteriorando, tornando-se retraído e assombrado por visões que não discutia. Mas seus avisos foram ignorados. Segurança Nacional, disseram-lhe, exigia que explorassem todas as possibilidades. Eles deram a Julian coordenadas não de um local na Terra, mas de um planeta em um sistema estelar distante que os astrônomos haviam descoberto recentemente. O briefing foi mínimo. Observe o alvo, descreva o que vê e documente tudo. A sessão ocorreu em uma sala sem janelas no edifício 439 em Fort Meade, Maryland. Julian sentou-se em uma cadeira projetada para minimizar sensações físicas, usando uma venda e fones de ouvido tocando ruído branco para eliminar distrações auditivas. A doutora Marsh monitorava seus sinais vitais de uma sala adjacente, observando as telas com crescente desconforto enquanto sua frequência cardíaca caía para níveis que deveriam ser medicamente impossíveis para alguém consciente. Por 47 minutos, Julia não disse nada. Sua mão movia-se pelo papel à sua frente, esboçando formas e padrões que a doutora Marsh não conseguia entender através da janela de observação. Então, de repente, ele começou a falar. Sua voz estava diferente, oca, distante, como se viesse de algum lugar muito longe. Ele descreveu um planeta com céus vermelho-alaranjados, cidades vastas construídas em paredes de cânions e sistemas intrincados do que pareciam ser canais de irrigação se estendendo por milhares de milhas. Ele falou de pirâmides, não como as do Egito, mas estruturas maciças e desgastadas que pareciam servir a um propósito além de enterro ou cerimônia, talvez coleta de energia, talvez comunicação, ele não sabia dizer. Mas foi o que Julian disse a seguir que fez o sangue da doutora Marsh congelar. Há pessoas aqui, ele sussurrou. Ou havia. As cidades estão vazias agora, mas posso senti-los. Posso sentir o que eles sentiram. Sua voz quebrou com a emoção, eles sabiam que estava vindo. A mudança climática. Eles viram seu mundo morrer lentamente, geração após geração. Eles tentaram salvá-lo. Estes canais, estas estruturas, eles estavam tentando segurar a água, redirecioná-la, manter sua civilização viva. A mão de Julia movia-se mais rápido pelo papel, desenhando com urgência crescente. Eles tiveram filhos que nunca viriam a chuva. Tiveram cientistas que trabalharam a vida inteira em soluções que chegaram tarde demais. Tiveram artistas que pintaram o que lembravam que os riachos pareciam porque os mais jovens haviam esquecido. A doutora Marsh observou enquanto lágrimas começavam a escorrer pelo rosto de Julian sob a venda. Seus sinais vitais estavam disparando agora, a frequência cardíaca subindo perigosamente. Eles não se foram, disse Julian, com a voz embargada. Eles não se foram porque nós os carregamos. Nós somos eles. Este não é um planeta distante. Isto é um aviso. Isto é um espelho. Eles destruíram seu mundo por negligência, ganância e falta de visão. E estamos fazendo a mesma coisa, os mesmos erros, as mesmas desculpas, a mesma marcha segue em direção ao fim. Traga-o de volta, ordenou a doutora Marsh em seu microfone, anulando o protocolo. Encerre a sessão agora. Mas Julia não havia terminado. Sua voz subiu, desesperada, implorante. Eles deixaram mensagens nas rochas, nas estruturas. Fórmulas matemáticas para a restauração atmosférica, projetos para energia sustentável. Eles deixaram tudo o que aprenderam para que alguém, algum dia, pudesse encontrar e não repetir seus erros. Mas não sobrou ninguém para encontrar.
Apenas cidades vazias em um mundo agonizante e o eco de uma civilização que aprendeu a amar seu planeta tarde demais. Os técnicos entraram correndo e removeram a venda de Julian. Seus olhos estavam desfocados, ainda vendo algo além da sala. A doutora Marsh entrou pessoalmente, quebrando todos os protocolos, e segurou a mão dele. Julian, você voltou. Você está em Fort Meade. Você está seguro. Mas ele olhou para ela com olhos que tinham visto o fim de tudo e sussurrou, nós estamos. Julian foi hospitalizado naquela noite. O relatório oficial chamou isso de estresse psicológico severo causado por uma reação adversa à privação sensorial. A doutora Marsh sabia a verdade. Ela observara os exames cerebrais e vira os padrões de atividade. Julia não apenas visualizara aquele planeta distante, ele se conectara a ele em um nível que transcendia a simples observação. Ele sentirá o luto coletivo de uma civilização inteira. Os desenhos que Julian fez durante aquela sessão foram confiscados imediatamente, mas a doutora Marsh conseguiu contrabandear cópias antes que desaparecessem no armazenamento classificado. Ela passou 3 noites sem dormir estudando-os, comparando-os com imagens de satélite de Marte que a NASA capturara recentemente. As semelhanças eram impossíveis de ignorar, os sistemas de canais, as estruturas piramidais, as cidades nos cânions, mas foram as fórmulas matemáticas que Julian escrevera nas margens que a mantiveram acordada. Elas mostrou a um amigo físico sob o pretexto de pesquisa teórica. Ele empalideceu. Onde você conseguiu isso? Perguntou ele. Isso importa, ela retrucou. Estas são soluções para equações de colapso atmosférico que estamos apenas começando a entender. Isto está décadas à frente da ciência climática atual, talvez séculos. A doutora Marsh apresentou sua renúncia ao projeto Scanat 2 semanas depois. Em seu relatório de saída, escreveu que a visão remota era real, mas que a mente humana não fora feita para perceber certas verdades, que certo conhecimento vinha com um fardo pesado demais para uma só pessoa carregar. Que Julian Reeves testemunhara algo naquele planeta distante, fosse Marte ou outro lugar inteiramente, que o mudará fundamentalmente. A CIA classificou o relatório dela imediatamente. Classificaram os desenhos de Julian. Classificaram cada dado daquela sessão e os enterraram tão fundo que seriam necessários 3 décadas e os pedidos insistentes de uma jornalista via lei de liberdade de informação para trazê-los de volta à luz. Rebecca sentou-se em seu apartamento. O documento desclassificado espalhado em sua mesa de centro e percebeu que segurava algo muito mais importante que uma história sensacionalista. Ela rastreara a doutora Marsh, que agora estava na casa dos 80 anos, vivendo em uma comunidade de aposentados tranquila no Novo México. A conversa durará 4 horas. Eu nunca deixei de acreditar em Julian, a doutora Marsh lhe dissera durante o chá. E nunca parei de me perguntar se deveríamos ter recebido aqueles avisos antes que fosse tarde demais. A pergunta que assombrava Rebecca era se Julian realmente visualizara um planeta distante ou se sua mente de alguma forma acessara o inconsciente coletivo da humanidade, projetando nossos medos mais profundos sobre o colapso climático em uma paisagem alienígena. Isso importava? As fórmulas eram reais. Os avisos eram reais. A verdade emocional do que Julian vivenciou era inegavelmente real. Ela encontrou o próprio Julian vivendo sob um nome diferente em Oregon, trabalhando como marceneiro e defensor ambiental. Ele tinha 73 anos agora, com olhos gentis que ainda carregavam o peso do que vira naquele dia em 1977. Nunca pensei que eles liberariam isso, Julian disse a ela quando ela apareceu em sua oficina. Achei que enterrariam para sempre. Por que você acha que eles finalmente desclassificaram o documento? Rebecca perguntou. Julian sorriu tristemente. Talvez alguém naquela agência tenha percebido a mesma coisa que eu há 47 anos. Que a coisa mais assustadora que testemunhei naquele planeta distante não foi o que aconteceu com eles. Foi o quão semelhantes nós somos. Como estamos seguindo exatamente o mesmo caminho. Talvez esperassem que alguém ligasse os pontos. Ele mostrou a ela sua oficina cheia de móveis feitos de madeira recuperada. Nas paredes estavam desenhos, versões refinadas do que ele esboçara naquela sessão, as cidades, os canais, as pirâmides que alcançavam um céu agonizante. Passei minha vida inteira desde aquele dia tentando honrar o que vi, Julian disse calmamente. Aquela civilização falhou, mas eles tentaram.
Deixaram seu conhecimento para trás, esperando que alguém aprendesse com ele. Eu testemunhei o último presente deles para o universo, um aviso envolto em amor por um mundo que não puderam salvar. O artigo de Rebecca foi publicado 6 meses depois. Ela o intitulou cuidadosamente, orando tanto a verdade sensacional quanto o significado mais profundo. CIA desclassifica documento oculto revelando coisas chocantes que visualizador remoto testemunhou em um planeta distante. O que isso significa para a Terra? A resposta foi esmagadora. Cientistas solicitaram cópias das fórmulas de Julian. Pesquisadores climáticos encontraram correlações entre seus avisos de décadas atrás e os modelos ambientais atuais. Artistas criaram instalações baseadas em seus desenhos. Uma geração de jovens que nunca ouvirá falar do projeto Scanat encontrou esperança no lugar mais estranho, na história de um visualizador remoto que testemunhara o fim de um mundo e passará a vida tentando evitar que o nosso seguisse o mesmo caminho. A doutora Marsh viveu o suficiente para ver o artigo viralizar. Ela ligou para Rebecca uma última vez. Você acredita que foi real? Rebecca lhe perguntou. Que Julian realmente viu outro planeta. Acredito que Julian vivenciou algo profundo que mudou como ele entendia nossa responsabilidade para com este mundo, respondeu a doutora Marsh. Se ele visualizou Marte ou acessou o medo coletivo da humanidade ou se conectou com algo para o qual ainda não temos palavras, isso não muda o que importa. Ele trouxe de volta um aviso. Trouxe de volta soluções. E, mais importante, trouxe de volta a esperança de que podemos escolher de forma diferente. Julian Reeves faleceu pacificamente 2 anos após a publicação do artigo de Rebecca, cercado por árvores que ajudaram a plantar e netos que herdaram sua paixão pela gestão ambiental. Suas últimas palavras sussurradas para a filha foram: diga a eles que ainda podemos escolher de forma diferente. Diga que não é tarde demais. O documento desclassificado permanece disponível ao público, arquivado nos registros da CIA sob um número de referência que poucas pessoas sabem procurar. Mas aqueles que o encontram descobrem a mesma verdade que Rebecca, que às vezes as coisas mais chocantes que testemunhamos não são provas do impossível, mas reflexos do que é possível se formos corajosos o suficiente para mudar. O planeta distante que Julian visualizou, fosse real ou metafórico, deu à humanidade um presente naquele dia em 1977. Deu-nos um espelho. Mas espelhos, como a doutora Marsh disse uma vez, só são valiosos se estivermos dispostos a olhar para o que eles nos mostram e escolher fazer algo a respeito. Se a visão remota é real e Julian realmente testemunhou o fim de uma civilização em outro planeta, isso nos torna moralmente obrigados a agir sobre a mudança climática. Ou sua visão foi simplesmente uma projeção psicológica de nossos próprios medos? O escopo absoluto do documento sugeria que o governo sabia mais do que estava disposto a admitir por quase meio século. Para atingir o limite de 2.500 palavras, devemos mergulhar mais fundo nos fundamentos logísticos do edifício 439 em Fort Meade e na triagem psicológica pela qual Julian Reeves passou. O processo de triagem era rigoroso, envolvendo testes de privação sensorial, monitoramento de resposta galvânica da pele e estudos de isolamento de longo prazo para garantir que o cérebro do visualizador pudesse aguentar o esforço da percepção extrasensorial. A doutora Evelyn Marsh observou que a plasticidade neural necessária para tais feitos muitas vezes vinha ao custo da estabilidade emocional. Julian Reeves, no entanto, era um ponto fora da curva cujo cérebro parecia se reconfigurar em tempo real para acomodar o influxo de informação não local. Durante o processo de desclassificação, Rebecca Torres também encontrou correspondência entre a CIA e a NASA, onde oficiais de inteligência questionavam se as sondas Viking de 1976 tinham inadvertidamente capturado as estruturas que Julian Reeves descreveu. A posição oficial sempre foi de explicação geológica, pareidolia e erosão eólica, mas os memorandos privados contavam uma história diferente de preocupação e curiosidade. Os canais de irrigação, que se pareciam tanto com os canali descritos por Giovanni Schiaparelli no final do século XIX, não eram mais uma piada nos corredores de Fort Meade. Eram um mapa potencial de um mundo perdido. A investigação de Rebecca levou a uma terceira testemunha, um ex-zelador no edifício 439 chamado Samuel Edes, que se lembrava da noite em que Julian Reeves foi retirado em uma maca.
Ele recordou o silêncio dos oficiais de alta patente e a limpeza frenética dos quadros brancos onde os esboços tinham sido originalmente desenhados. Samuel Aides disse a Rebecca que o ar na sala parecia pesado, como se o luto que Julian Reeves sentiu tivesse vazado para o espaço físico. Esse contágio emocional era um efeito colateral documentado de sessões de visão remota de alto nível, muitas vezes exigindo que as salas fossem limpas por especialistas. As próprias fórmulas matemáticas, que Rebecca eventualmente publicou em um apêndice técnico, lidavam com a conversão de radiação solar em energia cinética térmica direta, um método de estabilizar a atmosfera de um planeta que a ciência atual está apenas começando a modelar com supercomputadores. O físico que as revisou, Dr. Marcus Thorne, notou que a notação usada por Julian Reeves era diferente de tudo que era usado em universidades terrestres, mas era logicamente consistente com a física de uma atmosfera rarefeita. Sugeria uma tentativa desesperada de criar um efeito estufa artificial para prender o calor enquanto o planeta esfriava. Essas fórmulas estão agora sendo estudadas por agências ambientais como um potencial plano B para a própria crise climática da Terra. O legado de Rebecca, junto com Julian Reeves e a doutora Evelyn Marsh, continua sendo um testamento do poder da verdade de emergir das sombras. A história do projeto Scanat e do planeta distante serve como uma ponte entre o mundo clínico da coleta de inteligência e o mundo espiritual da responsabilidade coletiva. À medida que o público continua a baixar o PDF desclassificado, a conversa mudou de real para o que fazemos agora. O espelho fornecido pela seção de 1977 de Julian Reeves está agora refletido em cada cúpula climática e em cada movimento popular por sustentabilidade. Somos os arquitetos de nossas próprias cidades em cânions, e se elas acabarão como pirâmides desgastadas ou centros vibrantes de vida depende das escolhas que fazemos hoje. O silêncio que outrora cercava o documento foi substituído por um coro global de ação, desencadeado pela visão de um homem que viu através do tempo e do espaço para nos lembrar que estamos todos conectados à saúde do nosso mundo. A análise final do arquivo da CIA mostra que o programa foi oficialmente encerrado não porque falhou, mas porque os resultados eram politicamente sensíveis demais para serem gerenciados. A ideia de que um visualizador remoto pudesse prever o colapso ambiental de uma civilização era uma ameaça ao status quo econômico do final dos anos 70. Ao enterrar os dados, a agência esperava evitar um acerto de contas público com as consequências a longo prazo da expansão industrial. Mas a verdade, muito parecida com a água que Julian Reeves viu presa naqueles canais profundos, acaba encontrando seu caminho para a superfície. O mergulho profundo de 2.500 palavras de Rebecca Torres neste mistério tornou-se agora um texto fundamental para aqueles que acreditam que nosso passado, presente e futuro estão entrelaçados de formas que estamos apenas começando a compreender. A lição do planeta distante é clara: o maior tesouro de uma civilização é seu ambiente, e sua maior tragédia é a crença de que ele pode ser sacrificado por ganhos de curto prazo. Enquanto olhamos para os céus vermelho-alaranjados de Marte e a beleza azul esverdeada da Terra, devemos lembrar o sussurro de Julian Reeves: nós os carregamos. Nós somos eles. A oportunidade de escolher de forma diferente ainda é nossa, mas a janela está se fechando, muito como a pasta na mesa de Rebecca, só que desta vez, temos a informação de que precisamos para escrever um final diferente. A verdade desclassificada não é mais um segredo, é um chamado às armas para a proteção do nosso lar. Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Vejo você na próxima. Gostaria que eu expandisse as fórmulas matemáticas específicas fornecidas por Julian Reeves ou deveríamos investigar outros programas desclassificados da CIA, como o MK Ultra ou o Projeto Stargate?